E aí, pessoal, aqui é o MJDev, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos desenvolver essa landing page da Pantera Negra. Ela é bem simples de desenvolver, porém vamos estar utilizando o Flexbox, né, para posicionar os elementos. Então, se você ainda tem algum tipo de dificuldade com o Flexbox, o bom é que vai estar sendo uma prática estar fazendo esse projeto. Nele, vamos estar fazendo, além, né, de estar utilizando o Flexbox no caso, vamos fazer animação, né? Tá acontecendo agora uma animação bem suave aqui onde está escrito Pantera Negra, né? Black Panther. E também vamos estar juntando, né, a imagem aqui, quando passa o cursor, né, em cima da imagem, ela se junta. Tira de cima, ela separa. Também você vai aprender a fazer reflexo na imagem. Aqui não dá para ver muito bem, né, o reflexo da imagem, porque tá bem simples, né? É só um detalhe que eu quis deixar aqui. Porém, né, quando estiver desenvolvendo, vocês vão conseguir estar vendo melhor esse detalhe. E aí, bora preparar um ambiente? Vou iniciar a base do meu projeto, criando a pasta Assets. Em Assets, vou criar a pasta CSS e dentro do CSS vou criar o arquivo style.css. Dentro de Assets também, vou criar a pasta Image, onde vai guardar, né, as imagens que vamos utilizar dentro do projeto. Essas imagens vai estar disponível no repositório para você estar utilizando, baixando também. E no arquivo raiz, vou estar criando o index.html. Com exclamação Enter, eu crio a base do HTML, já mudo o título para Pantera e vou mudar a língua do documento HTML para português do Brasil. Para abrir o navegador, eu uso a extensão Live Server. Então eu aperto Alt L mais O e assim já abre o navegador. Eu vou dividir a tela entre o navegador e o editor de código para a gente acompanhar as mudanças em tempo real. Aqui estou conectando o meu CSS ao HTML. E bom, vou estar começando pelo header. No header vai ter somente escrito felino, né? Esse felino vai estar dentro de uma tag P. Agora estou criando o título principal, Black Panther, que fica dentro de um H1. Vou estar criando também a section, né, a nossa seção principal, que vai ter as 4 imagens da Pantera. E para isso a gente utiliza, né, a tag image para estar colocando a imagem. Em CRC, em image, a gente só passa o caminho da imagem, né, eu já deixei separado, então tá a imagem parte 1, parte 2, 3 e 4. Agora eu vou criar a descrição da Pantera. Com a tag article, né, que vai estar englobando, vai ter o H2 que vai ser o título, com o título vai ser Panther, né, no caso, e na tag P vai ter a descrição da Pantera. Agora vamos fazer o rodapé da landing page, no caso vamos utilizar a tag footer, né, e é bem simples. A gente vai utilizar a tag P e dentro da tag P a gente utiliza e-comercial copy e mjdev, que é o que eu vou estar colocando, né, o nome aqui do canal, mas você pode estar utilizando o seu nome. Já terminamos o HTML, agora é só partir para o CSS e começar a estilização. Mas antes, vou entrar no Google Fonte, né, para pegar as fontes que vamos utilizar durante o projeto. A primeira fonte que vamos importar é Enter Weight 300. Como vamos utilizar ela no CSS, a gente vai em Import e copia somente o que está dentro de Style. Após isso, só colar no CSS. Agora eu vou pesquisar pela fonte Luckiest Guy e fazer o mesmo procedimento, né? Importar ela e colar no CSS. Quando o navegador renderiza uma página web, ele aplica automaticamente certas configurações de estilo padrão a elementos HTML. Isso inclui imagens e preenchimentos que pode variar entre navegadores. Aí ao usar pad 0 e margem 0, a gente vai estar definindo explicitamente as margens e preenchimento de todos os elementos HTML como zero. Eu coloco, né, asterisco, abro chaves, padding 0, margem 0 e box sizing para estar ajudando a gente. Como eu vou usar a mesma fonte várias vezes, eu vou definir ela com uma variável. Então eu coloco dois pontos root e defino o nome da variável, que vai ser --main, -fonte, dois pontos, e a fonte que vamos utilizar, que vai ser luckiest guy, e na ausência dela vai ser cursiva.
Agora vamos partir para o corpo do nosso site, o body. Vou começar com o position relative. O tamanho mínimo vai ser de 100 VH e o background color vai ser essa cor que eu já deixei separado. Ao utilizar o display flex, os elementos do meu body vão ficar um do lado do outro e eu quero que fique um abaixo do outro. Para isso eu vou mudar a direção dele utilizando flex direction column e vou também dar um espaçamento, né? Vou dar um gap de 300, 0, que eu quero que de cima para baixo tenha um espaçamento e não tenha das lateral. Um overflow hidden, que significa se algum elemento ultrapassar meu body, ele não aparecerá, ficará invisível. Agora vamos para o nosso header. Eu vou dar um width de 100%, né? Então eu quero que ele tenha 100% do espaço que estiver disponível para ele. A altura dele vai ser de 60 pixels. E vamos alinhar o felino ao centro, né? Então vamos dar um align item center. Para isso eu preciso utilizar o display flex para o conteúdo ficar flexível. Eu vou adicionar também um border de 1 pixel solid para a gente estar vendo melhor o que vai estar acontecendo. Agora vamos estilizar a nossa logo que está em uma tag P dentro de header. Então vamos colocar header P. A font family vai ser a variável que a gente já definiu, a main font. Font size vai ser de 1.5 rem e a color vai ser essa que eu já deixei separada. Como o felino está grudado na lateral, eu vou dar um padding 0, 1 rem em header, para o distanciamento ser somente das laterais. Vou aproveitar e já vou retirar o border e vou adicionar esse background color desse preto bem clarinho. Vamos começar a estilização, né, do nosso título principal, Black Panther, que é o nosso H1. O font family será o main font e vou dar um pequeno espaçamento entre as letras. Agora vamos falar com a nossa section, que é a nossa seção principal onde está as imagens da Pantera. Eu vou dar um width para ela de 90%, que eu quero que ela ocupe 90% do tamanho que estiver disponível para ela. Eu vou dar um border de 1 pixel solid na cor branca, né, a hashtag FFF, para a gente ver melhor o que vai estar acontecendo. E um tamanho, né, no caso a altura, de 300 pixels. Vou dar um display flex, o justify content center e um align item center para a gente posicionar os elementos, né, no caso as imagens, ao centro. E também vou dar um gap de 0.5 rem para dar o espaçamento entre as imagens. Agora eu vou fazer a animação na imagem, então vou colocar section 2.hover e gap 0. Como vocês podem ver, quando eu coloco o mouse em cima da imagem, na seção, né, ela junta e quando eu tiro o mouse ela solta. Porém, essa animação acontece de uma forma muito brusca, né? Então, em section, eu vou colocar um transition all de 0.3 segundos. Então, como vocês podem ver, quando eu coloco o mouse em cima e quando eu retiro o mouse de cima, a animação acontece de uma forma bem suave. Vamos trabalhar com a imagem, Section Image, o height vai ser de 250 pixels. Agora vamos fazer o efeito do reflexo, vamos utilizar a propriedade WebKit Box Reflect e a primeira propriedade é Balloon, que no caso que eu quero que o reflexo fique abaixo da imagem. Vai ser uma distância de 5 pixels. Esse 5 pixels é a distância do reflexo para a imagem. Vai ser o linear gradiente transparente para o RGBA 255.255.255.0.1, que é para ser um cinza bem clarinho para ficar aquele efeito de reflexo. Eu quero que esse reflexo seja somente um detalhe, então vou colocar 50% em transparência e eu vou colocar em section. Vou dar um overflow hidden para ela não ultrapassar a caixa, né, da section, que é realmente para ser somente um detalhe, mas vocês podem acertar de acordo com o que vocês queiram. Aí, como vocês podem ver abaixo da imagem, o reflexo ficou somente um detalhe, né, que era isso que queríamos. Agora vamos alinhar todos os elementos ao centro, né? Vou ali no Body e dar um Align Item Center. Ainda em Section Image eu vou adicionar mais um detalhe, vou dar um Border Top de 5 pixels Solid nessa cor que eu já deixei separada e um Border Bottom de 5 pixels Solid nessa mesma cor. Agora que já terminamos essa parte da imagem, eu vou estar removendo o border da Section. Agora vamos dar uma olhadinha no HTML, porque a gente vai trabalhar com Article, né? E no Article tem um H2 com o título Panther e o P, né, com a descrição da Pantera. Agora vamos chamar Article. O width vai ser de 55% para ocupar 55% do espaço que tiver disponível. Display Flex, Flex Direction Column para ficar em coluna. Vamos dar um gap de 1 rem para ter um espaçamento.
O título Panther é um H2, então vamos article H2. O font family vai ser a variável que a gente definiu, main font, text align center, e o color vai ser a mesma que a gente utilizou em felino no header. Vamos dar um espaçamento entre as letras, um letter space de 2 pixels. Já a descrição da pantera fica dentro de uma tag P, então vamos article P. A color vai ser esse branco quase transparente e o font family vai ser um inter, e na ausência da inter vai ser sans serif. Agora vamos olhar no HTML de novo. O footer tem somente uma tag P, ecopy e mjdev. Agora eu vou chamar o footer, dar um position absolute e o bottom 0 para ficar no final da view height. Para a gente ver melhor o que eu vou estar fazendo, eu vou dar um border de 1 pixel solid. Você pode ver que está bem pequenininho, né, o espaço do footer. Eu vou dar então um width de 100% para ele ocupar 100% do espaço que estiver disponível, um height de 80 pixels e vamos centralizar o mjdev ao centro, né? Vamos colocar um display flex, justify content center e o align item center. Vamos utilizar o mjdev, então footer p, o font family vai ser a nossa variável, então main font, e o font size vai ser de 1.5 rem, e a cor vai ser a mesma do felino do header. E também, né, o background do footer vai estar sendo o mesmo do header. Agora que adicionei a cor ao background, vou estar removendo o border. Agora vamos fazer a animação do título principal. Nessa animação, a gente vai estar mexendo no background para fazer a movimentação. Essa animação a gente vai fazer com keyframes. Então a gente coloca @keyframes, o nome da animação que no caso vai ser anime letra, e dentro a gente coloca da onde ela vai sair para qual que ela vai sair. Então from background position de 0 a 50% e no to background position de 100% a 0. Em si é uma animação simples de fazer porque a gente acaba mexendo apenas com o background. É uma animação do nosso título principal, né, o Black Panther, que é o nosso H1. Então a gente vai até o H1. Então vamos mudar o tamanho da fonte também. Vou colocar a font size 3 rem. O background vai ser linear gradient to right, black, o rostinho padrão que a gente utilizou, black, e o rostinho novamente. Então o sentido desse background, desse linear gradiente, é para a direita. Vou aumentar agora o fundo do nosso background, então vou colocar background 300% por 300%. Aí como vocês puderam ver, teve a mudança já no nosso background. Aí para chamar a animação a gente chama a propriedade animation. O primeiro valor que a gente passa é o nome da animação, então é anime letra, e 1 segundo. Como vocês puderam ver, ela aconteceu muito rápido. Então eu vou aumentar, né, para 10 segundos e vou colocar Infinity, que eu quero que ela fique acontecendo de forma ilimitada, né, ela seja infinita. Agora eu vou colocar a propriedade Background Clip e o WebKit Background Clip Text. Aí como vocês puderam ver, acabou sumindo o background. Mas na verdade ele não sumiu, né? Ele está atrás das nossas letras. Aí como o background de animação está escondido atrás da letra, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar, né? No caso mudar a cor da letra para transparente. Então vou colocar color transparente. Pronto, olha que legal como ficou a animação. Ela é bem simples, mas querendo ou não, dá um charme, né, para o título. Deixa bem bonito. Agora vamos fazer esse detalhe que vai dar outra cara para o nosso body. Esses efeitos a gente vai estar fazendo com os pseudo-elementos before e after. No caso vamos utilizar o before e after do body. Vou começar com o pseudo-elemento do body after. Vou dar um position absolute e o content vazio, porque eu não vou adicionar conteúdo. O height vai ser de 200 pixels e o width, né, de 200 pixels. Ele ainda não está aparecendo na nossa tela porque a gente não deu uma cor. Então vou acrescentar o background, né, da cor padrão que estamos utilizando. Um border radius de 50% para ele ficar redondo. E eu quero que ele fique deslocado, né, do bottom em 100 pixels e do left, né, em 5 pixels. Então o que está acontecendo? Estou falando que ele vai ficar deslocado 100 pixels da parte de baixo e 5 pixels deslocado do lado esquerdo. E para dar o charmezinho, né, eu vou usar o filter blur de 120 pixels.
Agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa para o outro. Eu vou copiar e colar. Aí eu vou mudar o after para o before. No caso, ao invés de ser left, eu vou colocar o right, né? No caso, direito. E ao invés de ser bottom, eu vou colocar top. No caso, topo. E pessoal, muitos elementos se repetem, tanto no after quanto before. E a gente pode estar melhorando isso. Então, como eles se repetem, eu vou colocar body after, vírgula, body before. Vou abrir chaves e vou colocar esses comandos que se repetem. Pronto, pessoal, e com essas mudanças fica assim, com um pouco menos de linhas. E, pessoal, esse é o resultado do nosso projeto. Esse é o canal MJDev com foco em prática. Se você gosta de ser desafiado, se inscreva.